Boa tarde, aqui é a Débora do Eu Sou Mais 40 Tarô. Antigo Eu Sou Mais 30 Tarô. Hoje vai ser uma leitura sobre relacionamento amoroso que é preciso curar no relacionamento, nesse momento, para quem chega até essa leitura. Podem ser pessoas que estão afastadas, podem ser pessoas que estão juntas, quiçá pessoas que nem se encontraram ainda nessa vida. A verdade é que eu estou lendo um livro chamado União de Almas Gêmeas, Prepare-se para a União, da Patrícia Monteiro, e estou tendo reflexões bem importantes para desmistificar esse tema das almas gêmeas, né? E aí eu vou ler para vocês um trecho do livro que pode ser que se espelhe aí na leitura e no que vier, porque me deu vontade de falar sobre isso. E o trecho do livro, que está na página 68, é o seguinte: quando desejamos que nós mesmos e a nossa alma gêmea sejamos felizes e estejamos em paz, estamos a dar-lhe permissão para ser quem quiser, estar com quem quiser, com a certeza de que vamos amar essa pessoa na mesma, independente das suas escolhas, dos caminhos que escolheu ou não percorrer, independente se a união conosco se manifesta de acordo com o nosso conceito de união. É extremamente poderoso quando dito com sinceridade, de forma incondicional. Fica aí a pergunta, né? O que é amor? O que sentimos, almejamos quando a gente pensa no conceito de alma gêmea? Que a gente vê nos filmes, que a gente vê na literatura, né? A verdade é que essa história de alma gêmea nos convida muito a olhar para nós mesmos e questionar o significado do amor, né? Significado de uma união materializada e o significado também das frustrações pelas quais nós passamos aí ao longo da vida, né? Eu espero que essa leitura traga luz sobre essa questão para quem chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou, comente. Importante é que quando você comenta e quando você curte, aumentam as chances de outras pessoas também verem essa leitura, ok? Vamos lá então? Eu já pré-embaralhei as cartas do tarô Diário de uma Bruxa e algumas cartas do Oráculo do Arcanjo Metatron, que eu vou usar como ferramentas aí para auxiliar no processo de cura que essa leitura pode trazer. E aqui nós temos no fundo do baralho a carta do Diabo, nós temos aqui também 5 de paus, 6 de paus, 5 de pentáculos, 7, o carro, o arcano maior, o 2 de pentáculos e o pajem de espadas. Eu vou falar nessa leitura sobre energias do passado que influenciam o momento presente e a possibilidade de questões relacionadas ao futuro no relacionamento de duas pessoas. Como eu disse, pode ser pessoas que estão afastadas uma da outra, mas que já se encontraram, ou pessoas que estão casadas, namoram, enfim, desenvolvem algum tipo de relação, mas de alguma maneira também se sentem
afastadas uma da outra. E por baixo do baralho, essa carta, para mim, fala muito do desafio que essas duas pessoas estão passando, estejam elas juntas ou não. O grande desafio desse relacionamento e que precisa de cura é o apego às situações, a determinadas dinâmicas onde as duas pessoas se sentem como se estivessem numa espécie de armadilha, como se elas estivessem presas. A figura do diabo normalmente tem uma corrente presa nos pés de um homem e de uma mulher. E nessa imagem, o diabo não prende essas duas pessoas pelas correntes, mas pelo abraço e pelo sorriso aí, tentador, né? Ele tenta prender essas duas pessoas aqui pelo dinheiro, pelo apelo da gula. E os gatinhos dizendo para eles, não cai nessa não, gente. Esse cara tá querendo lesar vocês, né? Me parece que nessa situação que vai ser trazida aqui nessa leitura, as pessoas sabem que elas estão atrapadas, que elas estão presas a uma situação que faz mal para elas, mas elas ao mesmo tempo não conseguem se libertar. É sobre isso que essa leitura vai se tratar. Como é que era a relação dessas duas pessoas no passado? Temos aqui o 5 de paus, que para mim representa o conflito de várias pessoas dentro de uma determinada situação, querendo impor a sua opinião. Enquanto isso, o caldeirão tá quase para explodir ali, né? Ninguém se ouve direito. Ninguém se entende, todo mundo quer tomar uma atitude de eu tenho razão. Não, quem tem razão sou eu, né? É provável que quem chegou até essa leitura, vibrando num relacionamento, tenha tido muitos problemas de comunicação com alguém, né? Muitos problemas de comunicação, de conflitos internos que se refletiram na relação. No fundo, seja o homem, seja a mulher da relação, essas pessoas estavam em busca de um reconhecimento dentro da relação, estavam em busca de uma espécie de apoio moral, sei lá, um apoio moral indireto aí de seus familiares. É como se essas pessoas, embora elas vivessem um conflito no relacionamento, elas tendo se relacionado concretamente, numa relação formal ou não, pode ser duas pessoas que simplesmente se conheceram, fato é que existia uma vontade de reconhecimento dentro dessa relação, um pelo outro, uma vontade de vitória, de que desse certo, mas mais do que isso, o que movia um pouco a energia dessas duas pessoas era uma necessidade de reconhecimento de alguma maneira familiar. Sou muito da opinião, da percepção de muitas tarólogas, de que tudo que compõe o cenário quando você faz a leitura faz parte da interpretação da leitura, né? E eu falando sobre comunicação e uma mosca. Tá tudo limpinho a minha casa hoje, mas entrou uma mosca aqui. Tá zanando as ideias, fazendo um mau barulho, querendo sair, abrir a janela, agora ela sossegou. Não saiu ainda, mas ficou quieta. Alguém aí precisando abrir a janela.
para ter paz. Pode ser mensagem para alguém. Mas voltando aqui à leitura. Existia no passado dessa relação uma necessidade de reconhecimento. De alguma maneira, reconhecimento da família. Representada aqui pela bruxa que está entregando uma rosa, né? E atrás parecem meio que fantasmas, como se fossem parentes, antepassados, né? Pode sim ter existido ou existir amor entre essas duas pessoas, mas que movia essas duas pessoas em direção ao amor ou ao contrário, em direção a uma virar de costas para outra, não era um amor puro e simples, era uma necessidade, em primeiro lugar, de algum tipo de reconhecimento da família. O que eu quis dizer com isso? Pode ser que essas pessoas realmente se gostassem ou se gostam, mas elas tiveram muitos conflitos ou têm muitos conflitos porque querem se adequar às questões familiares, ou essas pessoas também estão em afastamento porque uma das duas ou as duas buscam reconhecimento dentro da sua família e dentro, inclusive, das crenças familiares. Isso faz com que essas duas pessoas, na verdade, se afastem e se sintam dessa maneira. 5 de pentáculos. 5 de pentáculos é a carta da escassez, é aquela carta de... Metaforicamente, você vê uma casa toda quentinha, com chaminé. Você imagina que lá dentro tem um casal Doriana vivendo muito bem, enquanto você está do lado de fora, passando fome, passando frio, está nevando. E você está desesperado e você olha a casa e sabe que não pode entrar. Recapitulando a situação de passado dessas pessoas que apareceram nessa leitura, existe muito conflito interno que se reflete no externo entre essas duas pessoas. Existe uma necessidade de reconhecimento da família sobre alguma questão. E existe essa vibração de escassez entre essas duas pessoas. Pode ser que uma se sinta, inclusive, não merecedora de um bom relacionamento, ao mesmo tempo que ela se sente insatisfeita numa relação, ela também não se sente merecedora da casa, do conforto lá no quentinho, por algum motivo. Essa é uma situação bastante difícil para quem está num relacionamento e convive com a pessoa, e é uma relação também triste para quem está em separação. Qual é a tendência de energia para essas duas pessoas no momento em que chegaram até essa leitura? Talvez essas duas pessoas já tenham reconhecido ou estão em processo de reconhecer esse dilema aqui trazido pela carta do diabo, que é o desapegar de situações que não servem mais, desapegar de energias que fazem com que uma relação seja sempre um apontar de culpados, um é vítima, o outro é o que vitimiza. Uma situação de aprisionamento onde pode ter tudo menos amor. Mas tem amor. O que move o ser humano é o amor. Essas duas pessoas estão passando por esse forte aprendizado. Os próprios obstáculos do caminho servem de
Os próprios obstáculos do caminho servem de apoio para que cada um, dentro do seu tempo, dentro da sua energia, cada um possa aprender a distinguir o certo e o errado para aquele momento, o lugar correto, né? A direção correta, né? Para cá, para cá. A carta do carro sempre é uma carta que fala de vitórias lá na frente, se você souber conduzir bem o seu carro, né? Sempre apoiado aí pelos seus guias espirituais. Parece que essas duas pessoas estão no caminho da descoberta de que é preciso, não digo vencer os obstáculos, mas é preciso passar por eles de alguma maneira e seguir adiante, deixando o passado para trás e seguindo em frente, né? Essas duas pessoas também estão na energia do 2 de Pentáculos, que sempre significa o equilíbrio, o racional e emocional, mas aqui para mim essa carta me diz um pouco mais do que simplesmente o equilíbrio entre racional e emocional. Essa carta para mim também me indica que essas duas pessoas resolveram realmente seguir adiante na energia de entender que o amor pode ser equilibrado e pode trazer prosperidade no sentido de trazer alegria, de trazer bênçãos e não só conflitos e escassez, né? Essas pessoas estão trabalhando para se libertar dessa prisão de um entendimento errado sobre o amor e equilibrando essa energia para juntar essas duas moedinhas aí. Para mim significam nessa leitura energia de duas pessoas que se encontraram aí para aprender sobre o amor. Não é uma leitura que me diz se vão ficar juntas, se não vão, porque isso sempre depende muito mais da vontade, do livre-arbítrio de cada um. Mas fato é que essas duas pessoas estão, cada uma à sua maneira, cada uma no seu quadrado, vamos dizer assim, trabalhando a questão do equilíbrio de si mesmo. E essas duas pessoas estão em busca da expressão máxima aí da sua verdade. Essas duas pessoas que apareceram nessa leitura têm muitos problemas de comunicação, muitos conflitos, por causa da imaturidade, inclusive na comunicação, na expressão dos seus sentimentos, tanto para o outro quanto para si mesmo. Eu sempre falo que o outro é um espelho nosso. O outro vai espelhar justo aquilo que a gente reflete. Se a gente ainda é imaturo, como esse jovem bruxo, a gente acaba espelhando uma comunicação atropelada. A gente não sabe, se a gente não sabe direito o que é o amor, como é que a gente expressa ele bem? Mas essa carta também é um bom sinal, é sinal de que essas pessoas estão no aprendizado para buscar a melhor maneira de se comunicar. Embora tudo ainda pareça muito nebuloso, né? Você vê que tem uma neblina atrás dele, a gente não enxerga nada, mas ele está erguendo uma espada. Espada me remete à verdade, à vontade de fazer a verdade surgir à tona. Antes de tirar as cartas do oráculo do arcanjo Metatron, eu vou tirar mais duas cartas do Diário de uma Bruxa para saber um pouco mais sobre esse relacionamento. Vou tirar uma carta para
Para as duas pessoas, né? São as duas energias aí. Não. Embaralhei bastante, mas não quer demais embaralhar, né? São duas energias, né? Compondo um casal. Pode ser um homem e uma mulher, pode ser uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. Fato é que são duas energias mais maduras. E um rei de espadas e uma rainha de copas. Rei de espadas é sempre aquele que busca a verdade, doa quem doer. E a rainha de copas costuma ser aquela que se doa com muito amor, né? Essas duas pessoas estão vibrando energias um pouco diferentes no mundo dos relacionamentos, mas fato é que essas duas pessoas estão buscando a sua verdade, estão buscando a sua maneira de entender o amor, de amar, enfim. Vamos ver o que essas duas pessoas precisam curar. Vou deixar aqui a pedra do quartzo rosa. Red. Olha só, saíram 3. Eu vou aceitar as 3. Joy and happiness, safety, strength and power, action, movement needed. Que cartas fortes, né? Seja você o rei de espadas ou a rainha de copas, o que é que você precisa trabalhar para tirar um aprendizado amoroso dessa relação? Para aprender a amar, para aprender a amar da melhor maneira, para abrir espaço para o amor, seja dessa pessoa que apareceu na leitura, ou seja, de outra pessoa. Alegria, felicidade. A gente tem aqui uma abelha mergulhando no pólen, né? Fertilizando. Ela provavelmente vai recolher o néctar dessa flor para fertilizar o pólen, né? Recolher o pólen para fertilizar outras flores. E aqui várias borboletas que me indicam transformação. Para mim essa carta tem muito a ver com o desapego. Para quem está ou esteve numa relação que precisa ser entregue nas mãos de Deus, vamos dizer assim. E não é porque você entrega essa relação nas mãos de Deus que você vai deixar de fertilizar felicidade e júbilo em outras flores por aí. Metaforicamente, tá? Talvez você precise se abrir para essa energia aí do amor, essa energia amarela, essa energia que representa o plexo solar. Deve ter muitas pessoas que chegaram a essa leitura que estão tristes por um amor que está acabando ou por um amor que já foi e que a pessoa sente muita saudade. O amarelo é a energia do sol. A energia masculina do sol no seu ponto máximo. O livro do arcanjo Metatron também lembra que a luz amarela indica que depois de qualquer tempestade, a energia do sol pode nos restaurar para uma vida melhor. Então, o primeiro conselho para a cura é você acreditar que o sol pode vir depois da tempestade que você está passando, que você já passou. Tá?
Temos aqui duas cartas de cores bem fortes dos chakras plexo solar e do sacral, que é o vermelho, né? Segurança, fortaleza e poder, né? E a gente tem aqui um possível chefe de uma tribo indígena com uma postura de muita confiança. Ele parece um líder, né? Essa é uma mensagem muito importante. Quando a gente sofre os abalos de um relacionamento amoroso, muitas vezes a gente fica sem chão, se interfere em outras áreas da nossa vida, a gente fica com foco tão forte no relacionamento, com apego tão grande, que a gente desfoca das nossas vidas, esquece que a gente precisa ter estrutura, inclusive para atrair dinâmicas de relacionamento favoráveis. Segundo o livro, essa carta também pode indicar que existe energia de frustração, de raiva em volta de você, que é preciso abraçar essas sombras que pairam sobre você, acolher e transmutá-las, né? Então, às vezes os relacionamentos nos abalam tanto aí que a gente fica desnorteado e sofre aí acessos de raiva que podem durar até meses, a depender de como foi o fim de uma relação, de como ela foi caminhando, né? A última carta, Action, necessidade de movimento. Com certeza, escrever, caminhar, nadar, se movimentar, pode te ajudar a trazer de volta a energia, o brilho do sol, e também trabalhar a sua energia de apego, a sua energia de raiva. Muitas vezes a gente, por não saber direito o que é o amor, a gente confunde raiva com a necessidade de ter a pessoa, entre aspas, de volta. É preciso trabalhar essa raiva. Prática de exercício físico sempre é bom também para eliminar essa raiva. Últimos conselhos das cartas terapêuticas de Ho'oponopono, para quem está precisando curar as energias aí de uma relação. Eu vou tirar 2, ok? O mundo é o que você pensa que é. Significa que os seus pensamentos, crenças e verdades são criação sua. Se você sofre, você criou o sofrimento. Se você está feliz, você criou a felicidade. Observe o que deseja criar. Você não é vítima. Não tem ninguém te acorrentando. É você mesmo que cria a situação que você criou. Você mesmo cria conflitos, você mesmo cria questões. Você mesmo muitas vezes acredita que aquela pessoa é a pessoa, mas você também muitas vezes acredita que existe uma série de questões que acabam interferindo aí no seu relacionamento. Kanaloa significa o eu central, aquele que deseja. Quais bloqueios emocionais preciso limpar no meu interior? Quem quer que seja que chegou até aqui, que esteja num relacionamento ou pensa muito num ex-relacionamento, pergunte a si mesmo: o que é que me liga a essa pessoa? Estou ligado a essa pessoa pelo ressentimento? Qual é a energia a que eu estou ligada? Para que serve essa energia para mim? Se estou ligada pela raiva, pelo ressentimento, para que isso está servindo para mim? Que aprendizado eu estou tendo com isso? O que é que pode acontecer se eu liberar essa pessoa, se liberar a energia dessa relação e entregar
para o universo superior. Pense nisso. Se você chegou até essa leitura e até esse final e acredita que precisa renovar o amor que você sente pelo seu cônjuge, ou você sente que precisa entender o significado de um relacionamento pelo qual você passou e te marcou, e pode ser que você ainda carregue ressentimento e raiva, eu te convido a respirar fundo e se conectar à sua maneira, se conectar com a fonte criadora, com Deus ou com a energia máxima, respirando bem fundo. Feche os olhos e imagine-se diante dessa pessoa amada ou dessa pessoa pela qual você nutriu ou nutre algum tipo de sentimento. E repita para si mesmo, para si mesma, como se estivesse na frente dessa pessoa. Repita o seguinte: eu sei qual é a sensação de te perdoar e de me perdoar. Eu sei qual é a sensação de ser digna de amor. Eu desejo para mim e para você toda a paz, todo o respeito e todo o amor que o universo pode trazer. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Se você é homem, eu te amo, me perdoa, sinto muito, sou grato. Eu sei que o nosso relacionamento passou por altos e baixos e eu agradeço todo o aprendizado que me trouxe até aqui. E mesmo que eu não esteja mais com você ou tenha que me despedir de você, eu honro o aprendizado que me fez tornar a pessoa que eu sou hoje. Respire bem fundo. E se você sentiu um chamado interno, faça esse exercício do Ho Oponopono diariamente com a pessoa que você trouxe para essa leitura, ou com a pessoa que ainda é o seu cônjuge, ou com a pessoa da qual você se separou e não consegue largar o osso. O importante é você entender que todas as pessoas chegam à nossa vida por alguma questão, por algum motivo, por alguma missão que pode durar a vida inteira ou pode não durar. O importante é saber que o amor tem que passar a ser mais do que uma prisão e ser algo que nos eleve, ok? Muito obrigada por essa leitura. Se você gostou, comente. Se ressoou com você, comente. Até mais.